Oi, gente! Antes de falar sobre a peça de hoje, eu só quero saber se você já tá dentro do meu grupo de estudos. No meu QG eu compartilho tudo sobre bolsas, inclusive os moldes das aulas que eu faço aqui toda semana. Esse molde dessa peça também tá lá no QG. Então, se você quer fazer bolsa ou se você já faz bolsas, é sua obrigação estar nesse QG, porque além dos moldes, eu deixo mais um monte de conteúdos e a gente abre esse grupo, esse espaço para trocar ideias e isso faz a gente crescer cada vez mais. O link para entrar no meu QG tá aqui na descrição e eu te aguardo lá. E a aula dessa semana é essa nécessaire chamada Nécessaire Rocambole. Por quê? Justamente porque quando a gente abre, ela se abre inteira como um rocambole, né? Tem vários compartimentos separados. E para facilitar a limpeza dessa peça, eu só usei materiais aqui na parte de dentro que podem ser limpos, com um paninho úmido e tudo mais. Então isso facilita muito a vida de quem tá usando uma peça como essa. E eu amo essa lateralzinha dela que fica toda encaixadinha. Isso torna essa peça muito versátil e muito fácil, assim, de ser vendida. Ela pode ser feita para qualquer nicho, isso só vai depender das combinações que você fizer, dos materiais que você usar, então você pode se divertir aí. Lembrando que o molde tá aqui na descrição, então é só clicar no link do molde para você baixar ele em tamanho real ou pegar as medidas. E agora, bora pra aula! Então, bora começar vendo os materiais que a gente vai usar para fazer essa nécessaire rocambole. Na parte de fora, eu vou usar esse material aqui, que ele é um material aquablock, então ele já é impermeável e bem bacana porque ele acaba sendo um pouco mais grossinho. Na parte de dentro, ó, do mesmo tamanho que essa partezinha aqui de fora, eu tô usando o bagum, tá? Então eu tô usando o bagum fosco e ele também é bem bacana porque é impermeável, bem fácil de limpar, ótimo para esse tipo de peça. Vou usar 4 cortes de zíper, tá? O meu zíper é por metro, então eu vou usar 4 cortes de zíper de 22 centímetros. Também vou usar uma alça pronta, um pedaço só de alça pronta, ó, 30 centímetros só que eu vou usar. E para fazer os bolsos eu vou usar o plástico cristal. E para essa daqui eu vou usar esse plástico cristal 40 gramas, então ele não é tão grosso assim. E vou usar o color, tá? Você pode usar o transparente ou se você quiser deixar bem legal assim, que nem a minha, diferentona, você pode usar o color também. E para fazer a finalização dessa peça, eu vou usar 2 botões como esse daqui, ó, que são magnéticos e a gente vai colocar por dentro. Então ele vai ficar todo escondidinho lá. 2 desse daqui. Então eu vou começar a fazer essa peça aplicando os botões que vão ficar na parte de baixo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, meu molde principal, tá? A parte principal da peça, a parte de fora. E essa parte retinha aqui, ó, tá? Então vai ser nessa parte aqui que a gente vai aplicar os nossos primeiros botões. Na parte de baixo eu gosto de aplicar esses aqui, ó, que são os mais gordinhos, né? A marcação que a gente vai fazer é a seguinte, ó. 3,5 centímetros da lateral pra dentro, 3,5 centímetros da lateral pra dentro, de cada lado, e 7 centímetros de baixo pra cima, tá? Então, ó, vou marcar aqui, ó, 7 centímetros de baixo pra cima e da lateral pra dentro, 3,5 centímetros. Vou marcar um pinguinho bem aqui onde eu vou colocar o botão. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aqui, então, nessas marcações, eu já vou aplicar aqui o meu botão e já vou deixar ele todo preso. Agora eu vou fazer um acabamento nessa alça, né? Tô usando uma alça pronta de 4 centímetros e eu acho ela muito grossa. Então, eu vou aqui facilitar a pegada. E aí, pra isso, eu vou fazer uma costurinha. Eu fiz aqui uma marcação de 7 centímetros de um lado, 7 centímetros do outro lado. Fiz essa marcação com giz. Agora, o que faremos? Vou dobrar, tá? As duas abinhas pra dentro, desse jeitinho. E vou fazer uma costurinha aqui na parte de dentro, de uma marcação a outra. Então, ó, um lado ficou desse jeitinho, ó, agora eu vou juntar aqui, ó, beijando, um lado beijando o outro, desse jeitinho aqui, ó, e vou passar uma outra costurinha aqui. E aí, ó, já fica bem diferente aqui a minha alça, e eu já ajusto essa pegada aqui, ó, da minha alça e uso o que eu tenho mesmo. Com a alça pronta, agora eu vou fazer uma marcação aqui, ó, dos dois lados, uma outra marcação, tá? Que é onde agora a gente vai costurar aqui na parte de fora da peça. E eu vou marcar 4,5 centímetros de um lado e 4,5 centímetros do outro lado.
E na peça mesmo, na nossa peça, ó, vou pegar aqui agora o lado redondinho, tá? Então, o lado oposto do meu botão. Eu vou marcar 15 centímetros de baixo pra cima. Marquei aqui 15 centímetros. Aqui do outro lado também, 15 centímetros. E é aqui, exatamente nesses 15 centímetros, aonde eu vou posicionar a minha alça, tá? Então, eu vou posicionar ela aqui de um lado e aqui do outro lado. E aí, eu vou passar uma costura, ó, vindo aqui de fora, faço o quadradinho e termino aqui do outro lado. Costurei, vou fazer a mesma coisa agora do outro lado também. Alcinha e botão colocado aqui. Agora, a gente vai reservar essa parte e vamos fazer a parte interna da peça. Agora, a gente vai fazer os acabamentos, colocar o zíper nessas partezinhas de plástico, então nos bolsinhos de plástico. E pra fazer todo o acabamento dessa peça, eu vou usar o viés de Boneon, que é esse viés aqui industrial, é bem fácil de usar, né? Porque em vários momentos é só a gente dobrar ele assim e encaixar na peça. Então, eu gosto bastante de usá-lo. E aí, vou pegar aqui todas as minhas partezinhas, ó, pequenas, os meus retângulos pequenos, ó. Daí tem 3 maiores e 2 menores, ok? Nesses maiores, nós vamos aplicar dos dois lados. Vamos ver como vai ficar. Eu vou posicionar o meu viés aqui, simples. Vou passar uma costura aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Unindo o viés ao plástico. É dessa maneira aqui. Agora eu vou aplicar o viés aqui do outro lado, do mesmo jeitinho. Posiciona um sobre o outro e passa uma costurinha aqui na beiradinha. E vou fazer isso também nesses dois plásticos aqui. Apliquei o viés dos dois lados, ó, dos retângulos maiores. E agora eu vou aplicar do mesmo jeito aqui nos menores. Só que nesse aqui eu vou aplicar apenas de um lado. Então, de um lado aqui e do outro lado aqui. E apliquei o viés aqui nos retângulos menores. Então, um de cada lado só, tá? Nos menores. E nos maiores, vou aplicar o viés dos dois lados. E aí, agora, a gente vai começar a aplicar o zíper dentro desse viés. Como é que eu vou fazer? Esse viés, ele tem um vinco, né? E esse vinco vai ajudar bastante nesse momento. Por quê? Eu vou posicionar aqui o meu zíper bem aqui no meinho. Vou virar aqui, né? Vou usar esse vinco do meu viés. Deixa eu prender ele aqui. Vou fazer como se fosse um sanduichinho e vou deixar o meu zíper bem aqui no meio. E aí, eu vou passar uma costurinha aqui, ó, do lado do meu zíper. E aqui, uma outra na beiradinha do meu viés, prendendo. Passei bem do ladinho do zíper, agora do outro lado aqui. Vou fazer o outro lado aqui também. Agora, eu vou pegar uma dessas partes maiores. Vou fazer igualzinho. Vou fazer aqui um sanduichinho, sempre lembrando de igualar aqui os dois lados. Fiz aqui do outro lado também. Vou fazer isso em todos os outros zíperes, tá? Então, eu vou fazer com todas as partes duplas, né? E depois, pra finalizar, eu vou finalizar com esse pequenininho aqui. Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vou fazer esses outros zíperes e já volto pra mostrar esse finalzinho. Finalizei a colocação do zíper. E aí, eu deixei as duas partes menores nas extremidades. E ele ficou desse jeitinho aqui, ok? Próximo passo é achar um meio agora dessas partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui os dois zíperes, desse jeitinho, e vou fazer um piquezinho aqui no meio. Vou fazer isso em todas as partes. Feito isso, agora vou fazer uma marcação, ó, de um pique a outro. Eu tô usando aqui uma canetinha permanente, né, porque é o que fixa no plástico. E vou fazer aqui um tracinho, ó, de um risco a outro.
E as marcações vão ficar desse jeitinho aqui. Vou colocar todos os cursores agora no zíper. Então, terminei de colocar aqui os cursores. Lembrando que eu coloquei todos do mesmo lado. E agora eu vou pegar aqui, ó, essa tirinha maior aqui do molde e vou posicionar ela aqui na lateral. Ela vai ficar na parte de baixo. Então, vou colocar ela aqui na parte de baixo. Desse jeitinho. E vou costurar uma costurinha bem de segurança aqui. Se você estiver usando ou só tiver o calcador de metal, você pode usar um pouquinho de silicone, que vai facilitar aí a sua costura. Correr bem, né, na máquina. A outra faixinha eu vou colocar do outro lado igualzinho. E aí vai ficar desse jeitinho, ó. Vai ficar aqui por baixo as nossas abinhas. Eu vou tirar o excesso, eu realmente deixei maior aí, então é melhor sobrar aí um pouquinho. Você tira esse excesso. E eu vou aplicar aqui, aonde eu acabei de fazer essa costura lateral, eu vou aplicar um outro viés, tá? Agora vai ser bem simples. Por quê? Vou fazer um sanduichinho aqui, ó, só vou virar. Eu vou envolver aqui o plástico com o viés, desse jeitinho. E vou passar uma costurinha bem na pontinha aqui. Ficou assim. E aí eu vou aplicar o viés aqui do outro lado também. Coloquei aqui dos dois lados, ó. E aí, eu vou só selar agora o meu viés. Como ele é de poliéster, consigo selar aqui com fogo. E vou reservar aqui essa parte. Agora eu vou pegar aqui o meu forro, então o bagum, e vou fazer as marcações. Eu vou fazer as marcações de 10 em 10 centímetros. Então, vou fazer aqui 10, uma marcaçãozinha. Dez novamente. Fiz aqui as minhas marcações de 10 em 10 centímetros. Ficaram 5 retângulos de 10 centímetros. E agora sim, a gente vai aplicar os nossos bolsos aqui em cima. Pra começar, eu vou aqui achar o meio. Claro, é sempre bom achar o meio de tudo aí. Vou achar o meio aqui, tá? Do meu bolsinho de plástico. E também o meio aqui do meu forro. Lembrando que aqui é aquela parte reta, tá? A gente vai deixar essa parte arredondadinha lá pro final. Como é que eu vou fazer? Vou unir pique com pique, desse jeitinho, ó. Prendi aqui, deixa ele bem presinho. E aí eu vou pegar essa parte aqui de baixo, ó, vou trazer ela pra fora e vou igualar ela aqui com a lateral, desse jeitinho. O que sobrar, ó, eu vou tombar desse jeito. Então, vou fazer aqui desse outro lado também. Trazer essa parte pra fora. Assim. Vou prender, ó, igualei aqui o meu plástico com o meu forro de bagum. E vou tombar o que sobrou aqui, ó, sobre ela, desse jeitinho. Feito isso, eu vou passar uma costurinha aqui, prendendo o plástico, ó, desse jeitinho tombadinho, aqui no bagulho. Prontinho. Agora, já coloquei um dos lados, ok? Ó, vamos tirar aqui o máximo possível toda essa canaletinha aqui de baixo, né? Toda essa parte aqui de baixo, que daí já vai facilitando a nossa vida. Por quê? Agora, a gente vai unir as marcações que a gente fez aqui no plástico às marcações que a gente fez aqui no forro, ok? Ó, desse jeitinho aqui. Vamos lá.
Então, unir aqui, ó, a parte do plástico, a marcação que eu fiz no plástico, a marcação que eu fiz no forro. E aí, ajusta bem direitinho. Alinha. Alinha dessa maneira aqui, ó. E agora eu vou passar uma costura. Lembrando que, ó, ele está tombado aqui, ó. Essa parte, ela continua tombada. Eu já puxei toda essa parte aqui de plástico, ó. Legal a gente já ir igualando tudo, tá? E ela vai estar tombada aqui também. Então, vamos lá. Olha só como tá ficando. Ele vai formar agora, vai começar a formar todas as minhas partes aqui da necessaire. Vou fazer novamente a mesma coisa, ó. Lembrando que aqui tá dobrado, certo? Ó. Coloca seu prendedor um pouquinho longe da marcação. Sempre igualando o risquinho de cima com o risquinho de baixo. Vou fazer isso nessa daqui e nessa outra. Já fiz aqui os 3 bolsinhos e vou fazer o acabamento aqui dessa finalização. Então, vou colocar o bagum aqui pra baixo, ó. Peguei aqui o bagum, vou colocar ele pra baixo. Quer dizer, antes de colocar ele pra baixo, a gente vai conferir aqui, ó, essa dobra dele, tá? Ó. Que ele tem que estar certinho aqui, igual os outros, né, ó. Então, deixei essa dobra. Vou colocar um clipe aqui. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Fiz essa conferência, tá tudo certo? Então, ó, vou jogar o bagum agora pra baixo e vou passar uma costurinha prendendo isso daqui. Prendi, agora eu vou colocar aqui um viés pra gente finalizar essa parte aqui. Lembrando aqui, ó, que a gente vai fazer o acabamento do último triângulo, tá? Então, por isso que a gente vai fazer agora aqui. A gente já vai fazer o acabamento e deixar ele todo certinho. Vou aplicar aqui primeiro o viés, desse jeitinho também, ó, fazendo o sanduíche, passar uma costurinha. Fiz o acabamento aqui, agora sim, ó. Vou dobrar aqui no meu zíper. Venho aqui na minha marcação, ó, igualo aqui na minha marcação. A minha marcação de baixo, ó. Igualo aqui e passo uma costura. E aí, eu tenho todos os meus triângulos prontos aqui, ó. Todas as partes da minha necessaire prontas. Próximo passo agora, ó, é a gente fazer essa finalização lateral. E pra isso, ó, eu vou tirar essa partezinha aqui de plástico pra fora, assim, ó. Vai ficar como se fosse uma cabaninha, ó. Vou fazer várias cabaninhas aqui. Aí, eu vou prender desse jeito aqui, ó. Eu vou unir os dois aqui, tá? Então, vai sempre ter essa sobrinha aqui, ó, dessa cabaninha, né, ó. Sempre uma sobra. A gente vai deixar ela bem juntinha. E aí, eu vou amassar desse jeito, ó, formando uma preguinha macho aqui, ó. Então, primeiro, eu amasso ela assim, né, junto, e depois amasso pra baixo, formando uma preguinha. Vou fazer isso aqui. A gente vai fazer isso em todos os bolsinhos, ó. Primeiro, eu junto ele aqui, depois eu amasso, formando uma preguinha macho aqui. Bem desse jeitinho. Agora, eu vou passar aqui uma costurinha de segurança. Então, bem na pontinha, prendendo tudo isso, e vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado.
cabaninhas prontas, ó, dos dois lados. Uma cabaninha aqui de um lado, cabaninha do outro. Ó, e ela já tá tomando a forminha dela aqui, ó. Que a gente já consegue ver. Se estiver bem feitinha, ela se encaixa direitinho aqui dentro. Próximo passo agora, ó. Peguei aqui a parte de fora, ó. Vou juntar aqui, né? O avesso com o avesso. Desse jeito. Deixa eu prender aqui ela, das laterais. E agora a gente vai fazer um acabamento bem aqui, nessa parte, com o próprio viés. Eu vou pegar um viés de boneon, colocar dessa maneira aqui, ó. E vou costurar, lembrando que eu dobrei ele aqui no meio, né? Passei uma costura de um lado do viés, agora eu vou passar aqui do outro lado. Vou fazer isso aqui também nessa segunda e na terceira costura. Finalizei aqui todas as costuras. Nesse caso aqui é sempre bom colocar, né, a linha na parte de trás, a linha que vai ficar aqui no lado de fora. E isso já é bom que fixa mesmo a parte interna, a parte de fora da peça. E aí, ó, vou dobrar aqui ela toda bonitona, ver como tá, se tá bacana. E vou fazer a marcação aqui do meu botão aqui da parte de cima. Então, eu vou marcar aqui a posição. Primeiro, eu vou marcar aqui a posição. E vou usar a mesma proporção. Então, se lá no começo eu usei 3,5 de fora pra dentro, aqui eu vou usar da mesma maneira. Então, 3,5 de fora pra dentro. E aqui de baixo pra cima ficou 3 centímetros. Então, vou fazer isso aqui também. 3,5 de fora pra dentro e 3 centímetros de baixo pra cima. E vou aplicar aqui o meu segundo botãozinho. Vou fazer aqui a conferência. Tudo beleza, tudo ok. Agora, a gente vai pro próximo passo. Eu vou agora unir essas duas partes aqui que sobraram, né? Ó, essa partezinha aqui. Então, venho só com uma costurinha de segurança antes de a gente fazer a finalização. Unir aqui, eu vou igualar aqui toda a parte de fora com a parte de dentro. Então, tirei qualquer rebarba que tenha, de viés, de zíper, de tudo. Agora só falta a gente fazer a finalização dessa peça. Então, ó, vou usar também o viés de boneon, só que agora o rosa, né, pra dar um contraste, assim, do lado de fora da peça, principalmente. E eu vou começar ele aqui, ó, do meio dessa parte mais reta, tá? Lembrando que o viés de boneon é só dobrar ele aqui no meio, ele já tem um vinco, ó, então eu vou usar esse vinco a meu favor, ó. Vou deixar ele bem no meio aqui e vou costurar o máximo na bordinha que eu conseguir aqui. Os primeiros pontos e vou sempre ajeitando aqui, usando esse vinco como base, ó. Vou chegar aqui até o fim dessa parte. Cheguei quase aqui no fim, ó, eu já vou fazer essa viradinha aqui pra gente fazer esse canto bem bonitinho, esse cantinho mitrado. Aí, pra eu deixar ele bem bonitão, ó, já prendo ele aqui do outro lado, ó, já coloquei um prendedor. O que que eu vou fazer? Com a ajuda aqui do meu próprio abridor de casa, ó, eu deixo ele bem bonitão aqui. E continuo. Então, eu fiz um cantinho aqui. É sempre bom olhar se o lado avesso, né, que é o lado que vai ficar aparente também, fez aí a dobrinha certinha desse cantinho aqui, ó, mitrado. E aí, vou finalizar aqui, tranquila, esse viés.
Sempre que eu preciso ajustar, eu posso usar alguma coisinha, ó, mais fina, ó, pra ir me posicionando aqui o viés, ó. E ele fica bem lindo. Canto, ó, vou fazer a mesma coisa. Eu já vou dobrar ele aqui pra eu fazer meu cantinho bem feito. Vou cortar. Ajeito aqui no cantinho. Dobro já aqui o meu viés, ó. Eu vou prender ele aqui, onde eu dobrei. Aí, eu ajeito com alguma ferramenta mais pontudinha o meu cantinho, deixando ele bem como se fosse um Vzinho. Cheguei aqui no fim, eu vou dobrar esse viés um pouquinho pra dentro. E aí sim, eu finalizo. E essa foi a nossa aula de hoje, a nossa nécessaire rocambole. E ela tem esse nome, né? Claro, como você já deve ter reparado, porque ela se abre toda como um rocambole mesmo. O fechamento também é bem legal e dá pra fazer de várias maneiras, dá pra fazer masculino. É uma peça muito versátil e também o legal é que ela fica muito impermeável. Então a pessoa pode colocar qualquer coisa, mesmo que molhe ou suje, é muito fácil de limpar essa peça. Eu espero que você tenha gostado da aula. Eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.